Olá, mais uma vez bem-vindo a mais uma aula do nosso curso rápido de HTML e Tailwind. E nessa aula você vai aprender a configurar o Tailwind do zero, não é? Nós vamos configurar o Tailwind no nosso projeto e vocês vão aprender como poderão fazê-lo também. Isso para qualquer projeto que vocês tiverem com Tailwind, vão poder configurar para poder então utilizar todas as características, né, do Tailwind, todas as suas classes. Então nós vamos aprender nessa aula a configurar ele no nosso projeto. Se você aqui é novo no canal, eu vou pedir antes que se inscreva no nosso canal. Isso é importante, né, para você se manter atualizado de todo o conteúdo que nós postamos aqui no website. Também vai no website não, que nós postamos aqui no nosso canal. Vai ativar também o sininho aí ao lado mesmo, no teu lado direito, um pouquinho abaixo, não é? Um pouquinho abaixo da visualização da aula. Tem aí o botão inscrever-se, ao lado tem um sininho, é só clicar ali, tanto se inscrever quanto no sininho para receber também as notificações, né, do nosso curso, e não só desse curso e todo o conteúdo que nós lançamos aqui no nosso canal. Então é importante que você se inscreva e também deixe um like se você gosta da aula, também é importante, nos faz compreender que o conteúdo tem algum valor e está a ajudar alguém. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Bem, como dissemos, vamos então configurar o tema do nosso projeto. E eu já tenho aqui o nosso projeto aberto, né? Se vocês verem, aqui é o nosso projeto aberto e nós vamos configurar ele mesmo dentro do nosso projeto que já estamos a utilizar, do HTML nesse caso, é onde nós vamos fazer então a configuração. Eu vou só abrir aqui o meu navegador e vou pesquisar por Tailwind. Tailwind, CSS, e vou entrar então na documentação, na página que me abrir. Vocês vão clicar em links, nos links vão clicar em docs, onde está toda a documentação, e nós temos aqui a página de instalação. Vocês poderão seguir, é possível instalar o Tailwind de várias maneiras, não é? Tem a forma, utilizando a CLI do Tailwind, podemos usar o PostCSS para instalação, podemos utilizar algum framework que já existe, né? Só seguimos aí o guia de cada framework que nós fizemos a utilizar. Ele tem, como falamos também na apresentação, ele permite integração com vários frameworks, né? E nós conseguimos também utilizar através de CDN, né? Links que podemos acrescentar na nossa página e poder utilizá-lo, mas com alguma limitação, né? Se nós utilizarmos o CDN, nós não vamos conseguir utilizar todos os aspectos que o Tailwind traz, né? Vamos utilizar digamos, uma série reduzida daquilo que é essa ferramenta do Tailwind. Então, basicamente, vocês poderão acompanhar na documentação essa instalação, né? Eu vou abrir aqui o nosso projeto. Então, aqui alguns passos que nós vamos seguir para então conseguirmos configurar ele no nosso projeto. Nós já temos aqui o nosso projeto instalado, o nosso diretório criado, né? O que nós vamos começar por fazer é instalar as dependências do Tailwind. Eu vou abrir aqui o terminal. E aqui no terminal eu vou instalar então as dependências do Tailwind. Eu vou instalar o Tailwind como dependência de desenvolvimento. Para fazer isso, vou digitar npm. Bem, se vocês não têm o npm no vosso computador, vocês vão precisar instalá-lo antes. Para instalar é simples, vocês só precisam procurar por Node.js, não é? E vão entrar na página do Node. Vão clicar aqui para baixar essa versão LTS, que é Long Time Support, ou seja, digamos a versão que já tenha que está a ser utilizada nesse caso e já tenha suporte por mais tempo, não é? E que é recomendada por muitos usuários. Então vocês vão clicar aqui, vão baixar essa versão. Depois de baixar no vosso computador, é só instalar, né? A instalação é relativamente simples, só o seguinte, depois de terminar a instalação. E no final, quando tiver terminado a instalação do Node, ele já trará com o mesmo pacote o npm. Depois vocês podem consultar, se tiver, só abrir a linha de comando e digitar node, né, -v para dizer, para apresentar a versão do Node, e
do npm, também vamos escrever npm-v, vai apresentar então a versão do npm. Se tiver instalado, então terão isso, mas no momento que instalar o Node já trará isso, não tem erro nenhum, não tem problema nenhum. Então ele é simples. Ok, continuando então, depois de ter instalado, nós vamos digitar npm install, né? Nós queremos instalar como dependência de desenvolvimento, é o que essa flag indica, -d, o Tailwind, né? Tailwind de CSS, ok? E vamos dar então um enter. Nós vamos instalar através, nós vamos utilizar, vamos fazer a instalação do Tailwind através do CLI do Tailwind, né? Por isso é que estamos a utilizar essa. Podemos utilizar a versão, a opção de instalá-lo com o post CSS, mas a forma mais fácil é mesmo com a CLI do Tailwind. Então vamos esperar aqui que termine o download, ele vai baixar. A vossa internet, isso vai depender muito de como a vossa internet estará. Se estiver rápida, vai fazer o mais rápido. Se estiver lenta, então vai fazer um pouquinho mais lento. Então vou só esperar aqui que termine a instalação dos pacotes e voltamos já. Ok, após então concluir, como vocês podem ver aqui, ele terminou de fazer a instalação e conforme ver aqui, ele diz que instalou 20 pacotes, né? É isso? Não, 96 pacotes que foram instalados nesse caso, mas isso não tem muita importância. O que conseguimos já perceber é que ele já instalou o Tailwind. Se vocês verem aqui no nosso projeto, nossos ficheiros, ele instalou aqui pôs aqui uma pasta, criou aqui uma pasta do Node, né, com todos os módulos de dependência do Tailwind que ele precisa, nesse caso, né, tem uma infinidade de pacotes aqui na nossa pasta módulo. E também criou aqui os ficheiros. Então o package.json basicamente é um ficheiro de configurações, né, é o que ele vai criar sempre que nós inicializamos o npm. Ele vai criar esse ficheiro. Vamos então continuar com a nossa instalação. Bem, após instalá-lo, o que nós vamos fazer agora é iniciar o ficheiro de configuração do Tailwind, não é? Para criar esse ficheiro, nós vamos utilizar agora o npx. Basicamente o npx é um pacote que executa, né, um pacote dentro do nosso projeto, né? Enquanto o npm é usado para instalar, o npx vai ser usado para executar algum pacote. Então o que nós queremos é criar um ficheiro de configuração do Tailwind. Então vamos utilizar npx, né, Tailwind css e vamos dar um init, né, para iniciar esse ficheiro. Demos um enter. Ele diz aqui foi criado o ficheiro de configuração, que é essa aqui, tailwind.config, como podem ver aqui. Então podemos ver aqui, já está então criado o nosso ficheiro de configuração. Esse ficheiro ele é muito importante, pois é que vai permitir fazer a configuração do Tailwind, não é? Agora o próximo passo vai ser identificarmos, né, aqui na opção content, tem aqui um array, ele recebe aqui um array. Aqui basicamente o que nós devemos pôr é o caminho, né, de onde ele vai analisar todos os nossos ficheiros, ou seja, vai ter que analisar nossos ficheiros para gerar então aquele build. Então é aqui onde nós vamos adicionar o path, né, que é o caminho para os nossos ficheiros. Bem, eu vou abrir umas vírgulas altas. Os nossos arquivos todos estarão dentro de ponto, não é? Barra src. Nós vamos criar aqui uma pasta, ainda não tem, mas vamos criar uma pasta. Dentro de src, vamos dizer que toda e qualquer pasta que tiver dentro de src, não é? Por isso é que nós metemos aqui esses asteriscos. Vamos dizer que qualquer ficheiro, né, que tenha o formato de HTML, então vamos abrir aqui um parênteses, uma chaveta, aliás, e vamos escrever o formato que é HTML, nesse caso, ou então JS, né, que é JavaScript. Então estamos a dizer que nessa pasta, né, esse é o caminho completo. Nessa pasta, qualquer outra pasta que tiver aqui dentro e qualquer ficheiro que tiver a formatação ou
o tipo de ficheiro HTML ou JS onde ele então deve analisar. Bem, eu vou salvar então. Vou salvar. Vou já criar aqui mesmo essa pasta na raiz do nosso projeto. Vou criar src. Ok. E a princípio vou deixar assim. Quer dizer que nossos arquivos estarão dentro dessa pasta src. Agora, o que nós vamos fazer é criar um ficheiro, né? Que esse ficheiro vai ser o ficheiro principal do Tailwind, onde vai receber algumas diretivas do Tailwind, não é, que nós vamos utilizar. Basicamente são o que nós chamamos de layer, né? São 3 layers que nós vamos utilizar aqui dentro do Tailwind. Então nós vamos fechar aqui o ficheiro, né? Vou fechar também esse, e aqui dentro desse RC vou criar esse ficheiro CSS, que basicamente será o ficheiro de entrada do nosso Tailwind. Eu vou dar o nome de input, né? Só para identificar aqui a entrada, .css. Ok, e dentro desse ficheiro nós vamos agora colocar as layers do Tailwind, né? Essas diretivas elas são inseridas da seguinte forma: arroba, não é? Tailwind, e eu vou dar um espaço. Se vocês podem ver, eles aqui vai aparecer já as diretivas. A primeira diretiva que nós vamos utilizar é a base, e vamos terminar com ponto e vírgula. Vamos colocar a segunda layer, que seria Tailwind component, não é? Que são os componentes, e vamos utilizar também a diretiva Tailwind e utility. Não vamos utilizar variantes, vamos só até as utilities, não é? Então vamos salvar. Após salvar, nós já configuramos então nosso CSS de entrada, não é? E já configuramos também nosso ficheiro ou seja, nossas diretivas, que são as nossas layers, né? O que nós vamos fazer agora vai ser rodar um comando para ele criar então o build dessa nossa entrada, que seria então o build desse ficheiro para a conversão do CSS que nós vamos utilizar diretamente nas nossas páginas. E para fazer isso, nós temos o comando, vamos executar novamente o npx, seria npx, não é? Quer dizer que vamos executar um pacote que é o Tailwind CSS. Vamos dar um espaço com a flag -i. Agora vamos dizer que o caminho dos nossos ficheiros, do nosso ficheiro de entrada, está em .src, não é? Que é o caminho que vocês podem ver aqui, né, onde está criado. Barra src, vou dentro da pasta src, vou colocar o meu ficheiro de entrada aqui, o input, né, .css, né, vou dar o espaço -o, e a pasta que será a pasta então onde ele vai criar esse build, esse ficheiro, ou seja, ele vai pegar no ficheiro de entrada onde estão as nossas leis e vai criar um outro ficheiro que é o ficheiro de saída, que é o CSS que realmente nós utilizamos no nosso projeto, ou que nós vamos utilizar no nosso projeto. Então vai ser .dist, ou seja, ele vai criar uma pasta dist que ainda não existe, ele vai criar, e vou meter dentro dessa pasta, ele vai criar um ficheiro de nome output, né? Output css, .css, e vou utilizar flag watch, né? Quer dizer, ele vai ficar a ouvir, né, esses ficheiros, todas as alterações que acontecerem nesses ficheiros, para então fazer o reload do nosso website, ou da nossa página. Então vou clicar, dar um enter e vou esperar então que ele faça o build. Como vocês podem ver, ele já fez aqui o build, né? Deu aqui um done, quer dizer, está terminado. Ele também está com o cursor aqui à espera, quer dizer que ele está em escuta. Se vocês verem que ele já terminou aqui o processo de configuração e criou aqui na nossa pasta, né, a pasta dist e o ficheiro de saída, que é o output, né? Se vocês podem ver, ele já aqui criou basicamente aquele CSS inicial, né? Através da diretiva que nós metemos aqui, ele já criou aqui o CSS, esse CSS que nós vamos então utilizar
na nossa página. Agora vamos criar então dentro de src, vou criar aqui dentro de src o ficheiro, ou seja, a nossa página inicial onde nós vamos colocar então esse ficheiro. Então vou criar um index, né, index.html, né. Aqui então vou criar a estrutura inicial do Tailwind, como vocês podem ver aqui no próprio website. Aqui são as, deixa eu só verificar aqui o que é isso, onde é que estão os resources. Ok, então aqui as classes que nós vamos poder utilizar todas, não é? Ok, deixa eu só fechar isso aqui, minimizar essa janela. Agora vamos criar aqui o nosso template inicial, né, que vai fazer com que nós linkemos então a nossa página com o nosso ficheiro do Tailwind. Então vamos então criar esse template. Bem, como vimos então na nossa aula passada, né, a primeira coisa a se fazer então é criar o elemento HTML, né, que é o elemento root. Depois vamos abrir um head, né, que é o cabeçalho, onde nós vamos colocar algumas tags, que a primeira vai ser meta, não é? Essa tag meta ela vai comportar o char set, que seria o caráter, né, ou o código, conjunto de caracteres que nós vamos utilizar no nosso website, que é o TF8, ok. Depois o que vamos ter mais, vou fechar aqui, ok. Depois vamos ter a outra tag meta. Nessa tag vamos nomeá-la como viewport, né? Viewport, não é? Ok, depois vamos meter content, que será o conteúdo, né? Se é uma tradução mais literal, o content. Vamos escrever width. Estamos a dizer, né, que basicamente tem que ver com a responsividade do nosso dispositivo, da nossa página, device, não é? Width nesse caso, ok. Estamos a dizer que o nosso content, o width vai ser igual à largura do nosso dispositivo, é o que isso quer dizer basicamente. Depois temos width, ok, aqui está a faltar então aqui outro valor que é initial, scale, que vai ser igual a 1.0. Isso aqui basicamente é padrão, como disse, é para identificar, ou seja, tornar o nosso website, digamos, responsivo ou habilitado para trabalharmos com responsividade, não é? Agora vamos tentar utilizar a tag link, link, não é? Vamos dizer que ele vai pegar o ficheiro, né, de CSS dentro da pasta dist e o output CSS. O seu rel terá o valor de style sheet, não é? Que é o style sheet, ok. Depois vamos ter então o body, que é o corpo do nosso projeto, e vamos por aqui de exemplo vamos dizer aqui um parágrafo, configuração do Tailwind CSS. Ok, só para testar então se o nosso CSS está funcionando, vou meter aqui uma classe do Tailwind e vou dizer que esse texto vai ter o tamanho de 4xl, 4xl. Vou dizer que a fonte dele, a fonte será bold, né, bold. E vou dizer também que ele vai ter uma underline, que é uma linha debaixo desse texto.
Bem, se vocês viram nesse caso, o nosso, aqui o meu programa, aqui o meu Visual Code, ele tem aqui um autocomplete, como já disse na aula passada, nós conversamos na apresentação, não é? Esse aqui basicamente é o IntelliSense do CSS, e vocês, se não tiverem no vosso projeto, podem criá-lo, ou seja, podem instalá-lo, bem dizendo. É só vir aqui nessa aba de extensões, clicar e procurar por Tailwind, né? Vou escrever aqui Tailwind CSS IntelliSense, né? Basta você escrever IntelliSense, ele vai aparecer aqui. A princípio não aparece porque a minha internet hoje não está das melhores, então basta você escrever isso, ele vai já aparecer, não precisa se preocupar aí, é só instalá-lo. Deixa eu só ver se aparece agora. Não, tá mesmo, deixa eu ver agora, não vai dar mesmo, ok? Então vamos procurar por isso, vai aparecer e depois vão instalar. Então é só instalar o IntelliSense do Tailwind. Vocês vão ver que vai vir o nome IntelliSense, depois procuram por Tailwind, né? Ou seja, o Tailwind é a empresa que desenvolveu o IntelliSense. Vocês veem aqui, cada pacote aqui, cada extensão tem um criador. Então vocês vão procurar o pacote que tiver na criação aqui embaixo, a designação de Tailwind, que foram eles que criaram, e vão instalar e terão esse autocomplete. Bem, agora eu vou salvar, né? Vou salvar, ok. Se vocês verem, ele fez aqui o rebuild, né? Quer dizer que voltou a iniciar, devido a essa flag aqui, o watch, ele está a olhar por, digamos, alteração nos nossos ficheiros. Bem, agora vamos visualizar. Vou clicar aqui no Go Live, nesse que é o Live Server. Se você também não tiver instalado, é só vir novamente aqui em extensão, escreverem Live Server. Também poderá não aparecer aqui devido à internet, mas se escrever Live Server vai aparecer já a extensão. Depois é só instalar no vosso computador e no vosso editor, e estará a funcionar também. Então vou clicar aqui em Go Live, vou esperar. Ele está me dizer que já iniciou aqui o nosso projeto, né? Eu vou só um instante, ele abriu aqui, ok. Então, como vocês podem ver, ele criou aqui, apresentou, quer dizer que nós já estamos a conseguir utilizar a nossa classe, né? Ele meteu o tamanho, até vou inspecionar o elemento para vocês verem a classe que nós estamos a utilizar. Ele meteu aqui a classe test hífen 4xl. Se vocês verem aqui o CSS gerado, ele meteu uma fonte de 2.25 rem, né? E uma line height nesse caso. Meteu aqui também fonte bold. Se vocês rolarem mais para baixo, vão ver que ele está a utilizar aqui uma fonte. E aqui também temos a classe underline, que é essa, e está a utilizar aqui uma linha de texto. Então já conseguimos configurar com sucesso o nosso Tailwind no nosso projeto. E até para vocês verem mais uma verificação, vou alterar aqui agora, vou pôr aqui uma cor. Eu vou dizer que esse texto vai ter uma cor de blue, não é? Vamos meter blue, um blue de 800. Vou salvar, já fez aqui o rebuild. Eu vou abrir agora aqui a nossa página, e se vocês verem, então já transformou o nosso texto em azul. Então o nosso ficheiro foi configurado, o projeto está agora com o Tailwind configurado. Então vamos continuar agora a utilizá-lo. Vamos ver como utilizar cada elemento com a utilização do Tailwind no nosso projeto. Se vocês verem, ela é basicamente simples, né? A instalação ela não tem muito segredo, e vocês veem quão poderosa é a ferramenta. Só com algumas classes nós já conseguimos formatar esse nosso texto de uma forma muito simples e rápida. E olha que nós aqui até podemos utilizar diretivas como classes como hover. Nesse caso eu posso dizer que sempre que acontecer um hover nesse nosso texto, eu quero que o texto seja da cor, vou dizer red, não é? Pode ser um red de 600, né? Eu pus aqui a diretiva, vou salvar, fez aqui o rebuild, e agora vou verificar. Vocês verem, agora ao passar o mouse por cima, eu consigo mudar o texto dessa nossa a cor do nosso texto, né? Se vocês verem, então
Ele é muito poderoso e vocês vão gostar dessa ferramenta, eu tenho a certeza. Então, obrigado por estar aí conosco, né? É o que nós queremos fazer nessa aula de configuração. Ela já se tornou um pouquinho extensa, mas acredito que deixamos ela mais simples possível e mais explicativo possível. Então, obrigado por estarem conosco, deixa um like na nossa página, não se esqueça de se inscrever e vamos então até a próxima aula. Obrigado.